ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês me serão testemunhas, tanto na Judéia, em Samaria, em Jerusalém e até aos confins do mundo. Que promessa! Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Poder. Repete comigo, igreja. Poder. Vamos lá, igreja. Repete. Poder. Poder. Isso. A palavra de Deus, ela diz para nós que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, quando você aceitou a Cristo como teu Senhor e como o teu Salvador, presta atenção, ali, quem te convenceu dos seus erros, quem te convenceu dos seus pecados, foi o Espírito Santo. Quem tocou no teu coração para você ver o quanto tu és pobre, nu, miserável e desgraçado, foi o Espírito Santo. Quem tocou em você para que você tivesse a percepção de quanto você é dependente de Deus, foi o Espírito Santo. Então, querido, para a gente não esticar muito, então, quando você aceita Cristo, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está com você. Só que, queridos, existe uma coisa que vai muito além de simplesmente ele está em você. Porque, olha o que o Senhor Jesus Cristo disse: e descerá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto na Judéia, como em Samaria, em Jerusalém e até aos confins do mundo. Olha que diferença. E observa também que antes disto, ele vai dizer que vocês vão receber virtude, vocês vão receber poder. E esse poder que você vai receber, irmãos, é diferente daquele que quando você aceitou Jesus como teu Salvador. Você aceitou ele como teu Salvador, aleluia, Jesus como teu Salvador, pelo Espírito Santo. Agora, você precisa de um revestimento de poder. Para que você precisa de um revestimento de poder? E também, irmãos, quando é que você vai receber esse revestimento de poder? Quando é que você vai receber este poder? Se você abrir a tua Bíblia, não precisa abrir agora não, no livro de Joel, lá está uma promessa que o Senhor faz através do profeta Joel, de que chegaria um dia em que os vossos filhos profetizariam, os velhos teriam as visões. Joel vai dizer que o jovem seriam batizados com o Espírito Santo. Tu vai para Atos, capítulo 2, você vai encontrar Pedro ali, falando exatamente desta profecia de Joel, do cumprimento dessa profecia de Joel. Aleluia. Agora, com que finalidade essa necessidade desse revestimento de poder? Para poder, irmãos, você suportar as adversidades, suportar as lutas, suportar os problemas. Isso é para o crente. Isso é, irmãos, para aquele que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que foi tocado pelo Espírito e aceitou Jesus. Agora, ele está com Cristo, só que ele precisa de um revestimento de poder para suportar as lutas que vêm, as adversidades que vêm.
os problemas que vai vir, as dificuldades que você vai enfrentar, a peleja, a perseguição, o ódio, hein, igreja? Dá para você entender isso? Foi por isso que Jesus Cristo, aleluia, meu Deus do céu, foi por isso que Jesus Cristo, depois de morto, ele ressuscitou e ficou ainda 120 dias andando sobre a face desta terra, depois de ressuscitado, aleluia, irmãos, depois de ressuscitado, é que ele aparece para os seus discípulos, e quando ele vai ser assunto aos céus, é aí que ele fala essas palavras para os seus discípulos, lá no monte, todos eles em volta do mestre, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, aleluia, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E quando ele termina de dar esta ordem, a Bíblia diz que ele vai assunto aos céus, ele vai subindo, e a Bíblia diz que vê os anjos e o envolve o Senhor Jesus Cristo nos ares, e os discípulos ficaram de boca aberta e olhando. Aí aparece o anjo do lado dele e fala assim: varões galileus, por que vocês estão assim tão trêmulos, tão assustados? Porque este mesmo Jesus que você está vindo subir, aleluia, ele voltará com poder e grande glória. Aplauda o rei, irmãos. Aleluia. É aí, igreja, então, que os discípulos vai para onde, irmãos? Vai para um cenáculo, vai para um lugar. Para quê? Para poder ser revestido de poder. E o que é que eles estavam fazendo lá dentro deste lugar? Cantando, dançando, irmãos, hein? Tocando tamborim. Eles estavam lá fazendo o que, igreja? Eles estavam brincando, jogando dominó, jogando carta, baralho? Não! Eles estavam em oração, esperando o cumprimento da promessa, esperando o cumprimento da promessa. E quando foi no dia de Pentecoste, a palavra de Deus vai nos dizer, amém, amém, irmãos? Amém, igreja? A palavra de Deus vai nos dizer que desceu sobre eles línguas como de repartidas como de fogo, e foram pousando sobre cada um deles, e eles começaram a falar em novas línguas. Você fala em línguas estranhas? Você é batizado como Espírito Santo? Hein? Quem é batizado como Espírito Santo aqui? Levante a mão aí. Só isso? Você entendeu que isto é uma promessa de Deus para todos nós? É uma promessa. Irmãos, é por isso que o crente está nesse desânimo que a gente vê nos dias de hoje. É por isso que o crente é vencido fácil. É por isso que o crente perde batalha mole. É por isso que o crente está se entregando fácil. Mole. Qualquer tipo de problema, ó. Quando a dificuldade vem, pronto, ele arruma logo um culpado. Ele arruma logo um culpado. Quando a luta se apresenta, ele antes dela chegar, já está caindo. A luta vem, o vento vem lá em São Paulo, ele aqui já está se esvairando pelo chão abaixo. Ah, não estou aguentando, nem chegou ainda. Sabe por quê? Porque ele não tem esse revestimento de poder. Não tem revestimento de poder. Pastor, como é que nós conseguimos isso? Oração e fé. Senhor, me batiza com o teu Espírito. Senhor, envia sobre mim o teu poder, a tua presença. Senhor, toca em mim através da oração. Aí quando você ora ao Senhor, Ele te batiza como Espírito Santo, Ele vai te fortalecer. Pode chover canivete, mas tu está dando glória a Deus. Pode chover pedra, mas tu está louvando o nome do Senhor. Crente revestido do poder, Diácono Jorge tem essa capacidade. Ele vê as lutas como probabilidade para o seu crescimento espiritual. Ele vê as dificuldades como ensinamento para que ele venha se desenvolver mais.
Ele vê o sofrimento como um aprendizado para ele. Ele vê o deserto na vida dele como uma faculdade para que ele possa crescer mais e mais. Mas para isso, o crente tem que estar cheio da virtude, tem que estar cheio do poder de Deus, cheio da presença do Senhor. Essa foi das três, essa foi a terceira promessa que eu citei para os irmãos. Fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Os crentes preferem ficar em casa, irmão, assistindo televisão. O crente, às vezes, ao invés de vir para a igreja, tem muitos que vão para o futebol de domingo assistir jogo de futebol no dia de domingo. Aí, irmãos, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, está caindo, hein? Começa a chorar e a choromingar e a lamentar, porque a dificuldade bateu na sua porta, a enfermidade bateu na sua porta. Aí o crente, ao invés de dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor, como não vai? Ele não tem poder, irmãos. Ele não tem força espiritual. Ele não é revestido com o poder de Deus. Não, ele não é. Então, quando a luta se apresenta a ele, meu Deus do céu, ele começa a pedir oração para os irmãos, porque ele não é capaz de dobrar os seus joelhos e clamar a Deus, de falar com Deus. Se esse poder o Senhor distribuiu a todos. Deus não faz distinção e nem acepção de pessoa. Todos nós podemos. Todos nós temos condições para isso, porque Deus nos capacitou a isso. Mas só capacitou aqueles revestidos do poder. Amém, igreja? Aqueles revestidos da presença, aqueles revestidos da glória. Não foi à toa que os discípulos, quando saíram ali daquele templo, depois de cheio do poder, aí eles foram evangelizar, aí eles foram pregar o evangelho. E como é que foi, pastor, a pregação daqueles discípulos, aquele povo que ficaram dentro daquele cenáculo, hein? Foi mole, foi fácil? Não foi, não. Por isso que eles precisavam ficar naquele lugar para ser revestidos do poder, porque o Senhor sabia o que eles iriam enfrentar na frente. Deus sabia, e para enfrentar aquilo que eles enfrentaram, eles precisavam de um revestimento de glória, de um revestimento de poder. Deus o revestiu aquele poder e eles saíram pregando o evangelho, anunciando o evangelho. Pedro ganha logo 5.000 almas para Jesus, e assim por diante. Quem são esses loucos, bêbados que estão por aí? Hein? Eles estão falando nas nossas próprias línguas? Nada. Eles foram revestidos do poder e falavam em línguas estranhas. Ali naquele lugar haviam diversas pessoas de diversas nações, e eles falavam a língua de cada um deles, como se fosse da sua própria nação. Que glória! Você pode aplaudir ao Senhor por isso, irmão? Diga assim: glória a Deus! Escute.